Falando em intruso, tem um outro vídeo chamado Alerta de Intruso, que começa como um aviso para os pais cuidarem bem sobre o que as crianças assistem na TV. Mas com o tempo, a gravação vai sendo alterada pelo substituto, que por enquanto vai ser apenas conhecido como o intruso. Entre os avisos, mostra a seguinte mensagem: eles existem em diferentes espectros, o que mostra que os substitutos não são meras criaturas metamorfas, mas que elas, além de serem metafísicas, existem em outras dimensões, realidades ou até universos. Então elas são mais perigosas do que aparentam de início. A gravação mostra uma mãe que escuta a sua criança chorando dentro do quarto enquanto assistia a TV. E o aviso diz para que, se os pais ouvirem a criança chorar na frente da TV, devem esperar. E quando ela entra no quarto, a criança já não está mais lá. E quando ela olha na TV, está esse rosto bizarro estampado ali. A mãe não aguenta a perda de sua criança e então tira a sua própria vida. Em seguida, aparece um alerta de intruso, dizendo que 3.426 crianças haviam desaparecido em vários condados ao redor do de Mandela. Por causa dos eventos envolvendo o substituto conseguindo entrar na casa das pessoas através da televisão e dos espelhos, a prefeitura deu início à ordem de destruição de televisores e espelhos, onde, adivinha só, eles destruíram inúmeros televisores e espelhos por todo o condado, pois eles eram possíveis portas de entrada para o intruso. Vamos direto pro volume 2. Vai fazer mais sentido se fizermos assim, pelo menos por enquanto. Começa com uma ligação de uma mulher anônima para duas pessoas que trabalham na BPS, sigla para Bythorn Paranormal Society, uma organização que lida ilegalmente com casos paranormais. Tanto é que esses dois estão sendo procurados pelo FBI por $100 mil. Seus nomes são Adam e Jonah. Ela ligou para eles porque ela disse que ouve o seu antigo gato miando pela casa. E Jonah até cogita a possibilidade de ser um substituto, mas a mulher disse que não, era caso de assombração. Como ela estava em uma viagem de negócios, pediu para eles ficarem por 3 noites e ofereceu $500 por noite. Então, eles foram. Mas calma, como é que eles sabem sobre os substitutos se é algo não revelado? Bom, de uns tempos pra cá, os casos envolvendo substitutos foi aumentando, então a prefeitura liberou um PSA, Serviço de Anúncio Público em inglês, explicando sobre os substitutos e como se livrar deles. E curiosamente, depois de ela fazer isso, eles começaram a receber várias ligações envolvendo a aparição de substitutos. E como Adam era aficionado por eles, foi um prato cheio. Eles até questionaram se poderia ser algum tipo de declaração de guerra por parte da prefeitura contra os substitutos, mas ficou por isso mesmo, por enquanto. Adam entrou na casa e Jonah ficou no carro. Eles conversavam por telefone. Adam realmente ficou tentado a procurar o gato, mas não achou nada. Em vez disso, o que ele achou foi uma escadaria, e lá de baixo ele escutou os miados do gato. Por mais que Jonah tivesse avisado para Adam não descer lá, a tentação foi maior. E chegando lá, ele encontrou uma TV com aquele mesmo gato que apareceu no volume 1. Era um substituto. E pior, era um que já tinha encontrado com ele na infância e agora pôde concluir matando Adam. Já Jonah tentou fugir do chamado do substituto, com o próprio falando que Jonah deixou Adam para morrer. E depois de um tempo, acabou morto também. Essa situação de Jonah lembra muito um dos vídeos que Alex postou antes do volume 2, chamado de Exibição. Nele mostra uma série de gravações do quarto de Mark, e o próprio Mark indo à igreja e descendo escadarias escuras. Só que o que importa mesmo é os trechos em que mostram o desenho animado bíblico, dessa vez com Noé se encontrando com o falso Salvador, aquele que apareceu como substituto do arcanjo Gabriel. O falso Salvador disse que Noé iria receber uma punição severa por ignorar o seu chamado, carregando na sua arca uma coisa horrível que ele só iria perceber quando fosse tarde demais.
Esse evento se encaixa com o que Jonah sofreu, com o substituto chamando ele, e como ele ignorou, sofreu as consequências, só que no caso, com a própria vida. A propósito, como é o tal PSA que a prefeitura liberou? Basicamente, para você identificar um substituto, basta você identificar uma pessoa idêntica a você, ou então identificar alguém com características anormais para um ser humano, como braços e pernas anormalmente longas, cabeças maiores que o corpo, rostos escuros e esticados só com os olhos aparecendo, etc. Para você se proteger, fique em casa e tenha algum modo de defesa pessoal, pois um substituto pode ser, no mínimo, afastado. Se apenas um homem que você nunca viu na sua vida estiver querendo entrar na sua casa, se esconda e não tente qualquer forma de contato. Qualquer tentativa de tentar caçar ou entrar em confronto com os substitutos é estritamente proibida. A prefeitura também adotou o chamado princípio Think, que não faz o menor sentido em português traduzindo da maneira literal, mas não precisa ser da maneira literal, né? Lhes apresento o princípio Pense. Propague às autoridades sobre o seu encontro com um substituto. Empate o movimento deles. Note qual é a classe. Se livre do substituto. Elimine-se. Não há lugar para dois na mesma realidade. Entenda o seu lugar na realidade. Além disso, eles também listam os tipos de substitutos. Eles são: tipo 1, Doppelganger, aqueles que conseguem fazer uma imitação perfeita, não detectáveis a olho nu. Tipo 2, detectáveis, levemente semelhantes aos originais, mas eles têm características exageradas para seres humanos, tipo uma boca muito larga, olhos anormalmente compridos, ou então nem mesmo olhos eles têm. Tipo 3, imitadores imperfeitos, substitutos extremamente falhos em questão de imitação, sendo horrivelmente desfigurados. Tipo 4, tulpa, são aqueles que não necessariamente substituem alguém, mas só podem ser vistos em reflexos, tipo espelhos ou televisões, principalmente televisões. Tipo 5, mímico, substitutos que não substituem humanos, mas sim objetos inanimados, se disfarçando, e a única forma de você conseguir percebê-los é ouvindo a sua respiração. Além do PSA, eles também liberaram um novo diagnóstico sobre uma doença neural causada pelos substitutos, o MAD, disfunção metafísica de consciência, em inglês. Os substitutos conseguem fazer uma indução mental na pessoa, que faz com que ela tenha uma psicose e queira terminar com a sua vida. Cerca de 97% das pessoas que sofrem com o MAD morrem, mas os 3% mostraram que ela pode ser combatida. Você precisa evitar frequentar excessivamente religiões de qualquer tipo. Elas são uma excelente arma nas mãos dos substitutos, assim como a filosofia. Também é bom evitar abrir os olhos quando você tem certeza que o homem está a centímetros do seu rosto, observando. Tudo o que o catálogo de Mandela revela até agora é que os substitutos não são algo recente na humanidade daquele mundo. Eles são algo que está presente desde o nascimento de Cristo. Mas sabe o que é pior? É que eles não apenas apareceram, como manipularam tudo sobre a religião e a filosofia desde o início, com o primeiro deles sendo aparentemente o falso Salvador. Porém, a história ainda não acabou, porque ainda tem o próximo volume para sair. Então, por enquanto, o catálogo de Mandela termina por aqui. Vai pra puta que pariu que você vai ser feliz.